Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, abençoados, a mais um Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema para esse dia de hoje é cuidado. Depois da bênção, pode vir a tentação. E o versículo base que eu trago para esse estudo, eu menciono ele de Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Amém? De uma forma geral, enfrentamos tentações o tempo inteiro, mas a tentação frequentemente vem após tempos de grande bênção. A tentação veio a Jesus logo depois de seu batismo no Rio Jordão, onde o Pai falou e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Imediatamente depois da pomba veio o diabo. Veja lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, vai falar do batismo de Jesus a partir do versículo 21. E no versículo 4, e no capítulo 4, versículo 1, vai falar que Jesus foi conduzido ao deserto. Do mesmo modo, é que depois de termos sido abençoados, é que frequentemente o inimigo golpeia. Depois de nós ter sido abençoado por Deus, ele vem tentar dar o golpe. Ele vem tentar nos derrubar. O que aguardava Jesus depois do seu tempo no Monte de Transfiguração? Lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava com Moisés e Elias, o que aguardava ele logo após? Você sabe? Veja lá em Mateus capítulo 17, a história que conta do versículo 1 até o 21, fala do Monte da Transfiguração. E depois diz assim, que logo após, então, acontecer isso, ele teve que lidar com um jovem possesso por demônio, ou demônios. É assim que frequentemente acontece. Depois da bênção, vem um ataque. A tentação vem quando você mais pensa que está forte. Talvez você imagine, pode ser que eu caia nas áreas A, B ou C, mas jamais cairei nesta área aqui. Nesta área que você se sente forte, fortalecido, cuidado, vigoroso. Mas eu digo para você, nunca pense assim. Você não sabe o que está falando. Você não conhece a sua natureza caída. Jeremias capítulo 17, no verso 9, ele nos lembra assim: o coração é mais enganoso de qualquer outra coisa. É uma doença incurável. A doença do coração é uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O que Pedro fez quando negou Jesus? O que fez Pedro cair foi o fato de ter se gloriado na sua grande devoção ao Senhor. Quando Jesus predisse a sua traição, Pedro aproveitou a oportunidade para dizer: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Marcos capítulo 19, Marcos capítulo 14, versículo 29. Então Jesus disse, em outras palavras, falando nisso, rocha, fortaleza, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E 3 vezes Pedro negou Jesus, e após isso, o galo cantou. Três vezes
Pedro negou que conhecia a Jesus. Cadê a sua força? Era a área que ele achava que ele não iria cair, mas o medo bateu e ele não estava preparado. Ele só ficou preparado quando desceu o Espírito Santo sobre eles e eles foram tomados pelo poder do Altíssimo. Amém? A arrogância de Pedro escancarou a fraqueza que ele tinha. E depois ela o derrubou. Lá em Provérbios 16, 18, diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Será que existem áreas da sua vida nas quais você se sente orgulhoso, orgulhosa? Se existe, eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, seja cuidadoso, seja cuidadosa, porque depois da bênção pode vir a tentação. E aí eu te pergunto, você está preparado para a tentação? Jesus estava preparado, ele foi batizado, foi para o deserto e venceu a tentação. Pedro estava sendo abençoado por Jesus e não estava preparado para a tentação. Pedro, naquele momento, ele caiu. Mas depois que desceu o Espírito Santo, Pedro estava preparado para toda e qualquer situação. Não teve outra história que diga que Pedro negou novamente Jesus. Porque o poder de Deus operava na vida de Pedro, e ele sabia das suas fraquezas, e ele sabia que ele tinha humildade nas coisas que ele sabia que era forte, mas também tinha humildade nas coisas que ele sabia que ele era fraco. Ele era fraco. Mas nem na hora da morte ele negou mais Jesus. Nós temos que nos preparar para este momento, para que em meio à tentação venhamos obter a vitória. Por isso eu volto a repetir, cuidado, depois da bênção pode vir a tentação. Esteja preparado, buscando no Senhor, a sua palavra, aquilo que você precisa para se manter firme na palavra e no caminho do Senhor. Amém? Vou ficando por aqui com esse devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Deus te abençoe. Amém?